Cumprimento a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje, como nós sabemos, todos os dias são bons quando nós temos Jesus, né? A Bíblia fala que não há dia diferente de dia e nem de lua. Mas nós devemos sempre ter uma expectativa como quando vamos nos apresentar ao Senhor no dia da ceia. Como a Silvia falou aqui, já foi falado aqui também, é o momento de nós fazermos uma reflexão da nossa vida, né? O que Deus tem colocado, o que Deus tem dado para nós, né? Diante de tantas tribulações, de luta de vida, desafios, né? O que o Senhor tem dado a nós e o que nós temos retribuído ao Senhor. Eu gostaria de ler o texto que está em Números, capítulo 21 de Números, para podermos refletir um pouquinho aqui, já o que foi também pregado na abertura e também na oferta. Esse é um pouquinho grande, mas eu vou ler para poder entender e frisar um pouquinho, tá? É versículo 4 em diante, por favor. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Presta atenção. O caminho era difícil, não era brincadeira, não era fácil, e o povo se angustiou. Muitas vezes isso acontece conosco, né? Apesar do nosso caminho não ser tão difícil, mas de alguns, às vezes é mais difícil, né? Vamos lá. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Falou contra Deus e falou contra o enviado de Deus. A Bíblia nos fala, Jesus falou que nós teríamos aí os profetas aqui na terra, né? E por fim ele fala de Jesus que toda alma que ouvir Jesus viverá. E toda pedra, toda alma que é essa pedra, que é a pedra do pecador rejeitado, cair sobre ela, que é Jesus, essa pedra, né, será esmagada. Quer dizer, a pessoa que não reconhecer o Senhor será esmagado, né? Será reduzido a nada. E nós vamos trazer algumas coisas aqui, não é noite de libertação, mas algumas coisas para a gente poder entender bem o que é a palavra de Deus. Porque a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta, nós estamos tão acostumados e nós achamos que tudo é normal. Esquecemos que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Esquecemos que Deus está guardando o seu povo. Aleluia. Esquecemos que Deus está ocupado com aqueles que se ocupam com Ele, né? Então a palavra aí diz o seguinte: o povo falou contra Deus e contra Moisés, murmurou. Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? A pergunta deles para Moisés, né? E para Deus. Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão ruim, né? Vamos mudar aqui um pouquinho, né? O pão era vil, né? O que eles comiam ali era ruim. Se alimentavam mal, né? Mas Deus os queria levar para uma terra boa. Mas eles não tiveram paciência de passar pelas dificuldades e lutas e começaram então a murmurar contra Deus. E também Deus poderia ter feito isso para provar o coração do povo, se o povo estava realmente, se suportaria algo por amor dele. Não é verdade? Continue, por favor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. O Senhor mandou, ordenou, né? Simplesmente disse: olha, serpentes, né? Eu te entrego o povo. Sabe onde tem isso na Bíblia no Novo Testamento, queridos? Quando Jesus, no capítulo 10 de João, falou assim: eu tenho o poder para dar essas ovelhas e para retomá-las.
capítulo 10 de João. Aí a pessoa poderia dizer assim, mas Deus é tão mau assim que chamou de serpentes? É? Ah, é melhor a gente ficar sem Deus, porque não vai ter serpente. Só serpente. Será? Não só serpente, como outras. Então, queridos, é interessante a gente poder pensar isso. Então o Senhor mandou entre os lobos serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente de Israel. Muita gente morreu. Quais serão hoje as serpentes que mordem o povo? A pergunta é esta. Dê o nome que você quiser. Quais são as serpentes hoje que mordem o povo? E quais são os motivos da murmuração do povo hoje? Talvez o teu pão não esteja tão hostil como estava naquele dia, naquele tempo, né? Tão vil. Não é? Talvez o teu caminho não seja a pé, entre morros. Mas assim mesmo, nos encontramos muitas e muitas vezes reclamando de Deus e reclamando dos seus profetas. Então, queridos, é importante, eu estou falando isso aqui não só para chamar a atenção nossa da igreja em si, mas para que a gente possa ter uma visão do que acontece à nossa volta. Nós só vamos conseguir entender que nós estamos na mão do Senhor, sendo guardados e guiados por Ele, agora sim para a igreja, para aqueles que são cristãos, quando nós começarmos a ver como anda o povo, como vive o povo que não é cristão, ou que não tem um coração reto diante de Deus. Porque quando o salmista falou assim, que vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, e você não vai ser atingido, será que entre 1000 e outros 10.000 não tem ninguém que leu a Bíblia, ninguém que vai na igreja, ninguém que faz nada para Deus? Mas então o que acontece, pastor? Acontece a questão da evolução espiritual e do coração de cada um. A terra, ela está aí com as suas maldições, com as suas coisas ruins, com as doenças, com os problemas, com os acidentes, com as traições, vamos trazer aí, as desilusões. Todos os problemas estão aí. Nenhum de nós podemos nos vangloriar e dizer, não, eu estou salvo disso daí. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas podemos dizer uma coisa, nós temos um Deus que pode nos salvar. Mesmo que essa torrente de água terrível, ela vier sobre a nossa vida, ela não pode nos derrubar. E ainda que nós tivéssemos a nossa vida recolhida, temos a esperança de salvação. Ainda. Que é uma coisa que a grande maioria não tem. Que na grande maioria não existe. Assim como a promessa de Deus de dar Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, também a promessa do Senhor de estar sendo guardado no esconderijo do Altíssimo, de estar sendo protegida pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Agora sim podemos falar de um texto do Velho Testamento. O povo fala que eu não gosto de pregar porque eu não acredito, sim.
É que eu não gosto de contar história, o que aconteceu com fulano, com Beltrano, com outro, trazendo uma vanglória porque nós somos cristãos, porque tudo o que aconteceu com os antepassados não é nada senão para que nós tivéssemos uma lição. Amém. Aleluia. Mas dessas coisas ruins, não é? O Senhor vai tirar algo bom. O que aconteceu? Homens, muita gente de Israel se levantou contra Deus e contra aquele que Deus empossou. É Deus. Naquela época, eles não tinham a misericórdia de Jesus. Eu quero trazer para você lembrar bem isso. Para a gente fazer uma comparação aí. Então, o que acontecia? Né? Eles eram, vamos dizer assim, taxativamente, né? Punidos por isso. Porque o Senhor os queria levar para um caminho bom, mas eles não conseguiram entender. Assim como muitas vezes o Senhor quer nos levar para um caminho bom, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Centenas de milhões de pessoas não querem servir o Senhor simplesmente porque não querem deixar ou não querem ceder um pouco do seu tempo para o Senhor. Cede tempo para tudo quanto é coisa, menos para o Senhor. Continua, por favor. Por isso o povo veio a Moisés. Agora, depois que o povo começou a passar perto, veio a Moisés, né? Veio o servo de Deus. É o que acontece hoje, queridos. A pessoa chega aqui, serva de Deus, ora por mim, o seu Deus vai atender a minha oração. É? Não é o que acontece todo dia? Aí o povo correu para Moisés. Certamente os que estavam sem ser mordidos, não, né? Mas aqueles que perderam seus entes queridos nas mordidas da serpente, correram para Moisés. Olha, eu acho que descobrimos que o pecado foi a murmuração. Correu para Moisés. Quem pode dar um jeito nisso? Moisés, que vai ser o intercessor diante de Deus. Preste atenção, queridos, que coisa importante isso. Glória a Deus. E reconheceram: havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Eita Deus, aleluia. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Deus. Então, Deus gostava de Moisés por isso. Moisés orou pelo povo. Glória a Deus. Moisés orou pelo povo. Mesmo aquele povo que falou mal dele, ele sabia. Ele sabia. Moisés era um homem inteligente. A Bíblia diz que Moisés, tudo que ele fazia, a Bíblia chega a dizer que Moisés, ele era formoso aos olhos do Senhor. Aleluia. Continua, por favor. Então ele teve uma conversa com Deus, com o Senhor, né? E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. O Senhor deu uma ordem. Aleluia. Mas espera aí, o mandamento não diz que era proibido fazer uma serpente, fazer uma estátua? Sim ou não? Sim. Mas acontece que Deus mandou. Aleluia, Jesus. E foi mais uma vez que Deus fez o teste com o seu povo. Se o povo ia questionar o servo de Deus ou não. Agora você imagina, meu irmão, minha irmã, quanta autoridade tem um servo ou uma serva de Deus na terra. Aleluia. Preste atenção para você poder entender. A Bíblia diz que quando Miriam fez
falou contra Moisés, ficou leprosa. Então, o que aconteceu? Fizeram essa serpente e colocaram sobre uma haste. E essa serpente, ela já prefigurava Jesus colocado na cruz do Calvário, para que mesmo as pessoas mordidas das cobras do momento, seja ela quais forem, as maldições de hoje, pudesse olhar para Jesus, Aleluia. Glória a Deus. com a sua fé, Glória a Deus. e pudessem ser sarados e curados. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome. Exatamente isso, prefigurava assim. Jesus falou assim: assim como a serpente foi levantada no deserto, e todo mundo que olhava para ela era curado, todo mundo que fora mordido da serpente, assim também o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para ele, todo aquele que tiver o seu coração voltado para ele, será curado, Amém. curada. Aleluia. Jesus, louvado seja o nome. Queridos, a grande pergunta no meu coração é: que mal nós temos passado? Com que mal nós estamos sendo atribulados? Cada um de nós. Cada um de nós temos um tipo de vida, ainda que nós não tenhamos problema financeiro, ainda que nós não tenhamos problema no nosso relacionamento, mas são tantas as demandas da vida, não é? Para que nós possamos ter uma alegria completa, quanto ainda precisaríamos? Louvado seja o nome. Continua, por favor. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Em outras palavras, o veneno não tinha poder sobre aqueles que obedeceram a ordem de Deus. Aleluia. Qual é o veneno que tem poder sobre aquele que obedece à ordem de Deus? Glória a Deus. A maldição não encontra morada se não tiver causa. Amém. Continua. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Vamos agora para o salmo que a irmã leu, 50. Eu não tinha programado, mas a palavra foi tão perfeita ali que dá para a gente dar uma olhada ali, né? Salmo 50. Vamos ver aí o versículo 5, 4. Vamos ver. Acho que nós temos que ver um pouco antes para poder entender direitinho aí. Vamos ver, pega do 1 de novo lá, senão a gente não vai entender. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Vamos lá. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Preste atenção. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Preste atenção. O que eu quero frisar agora é o versículo 4. Vão comigo? Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Deus manda em tudo. Aleluia. Ele pode chamar o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Glória a Deus. Ele é Deus. Amém. Aleluia.
Ele governa Louvado tudo. seja o teu nome. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que ou nós estamos ou não estamos. Quando ela leu aqui sobre, também nessa questão, não vou repetir aqui, que o Senhor não está querendo oferta, se tivesse fome, Ele falaria para você, para mim, porque não é a oferta de dízimo que nós trazemos à igreja, não é a oferta de tocar um violão, a oferta de tocar um instrumento, de fazer um culto aqui à tarde, do pastor estar aqui fazendo esse trabalho, nada. É, Jesus. Aleluia. Isso não impressiona Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse assim: ai de mim, ai de mim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Isso não é uma coisa imposta, Paulo fala. Sabe por quê? Porque Paulo descobriu uma coisa que milhões de pessoas não descobriram ainda. Que quando Paulo prega a palavra do Senhor de salvação, de arrependimento, de mudança, ele está sendo guardado pelo Senhor, que vai lá e defende ele na hora da acusação e do problema. Aleluia. Paulo descobriu. E o povo desta geração não vai ter desculpa, porque os meios que existem para pregar o Evangelho são tantos, que não tem como falar, eu não tive tempo, eu não tive carro, porque não tem ninguém que não tem um celular. Amém. Louvado seja o teu nome. Não vai ter jeito. Ninguém vai escapar disso. Porque teve um tempo que nós, quando eu comecei a evangelizar, nós fazíamos um monte de papelzinho e saímos colocando aquelas coisas. Hoje não precisa mais. Isso é ultrapassado. Ninguém vai parar para ler papel. Até os jornais estão acabando. Mas eu não vou falar mal das redes sociais. Eu só vou falar que não vai ter desculpa. Sem contar que existe uma promessa para aqueles que pregam as boas novas. Mais de uma. Entende, amados? Agora eu ainda quero um outro texto para a gente. 1 de João, capítulo 5. Para fechar. Capítulo 5 de 1 de João, versículo 9. Vamos lá comigo? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que seu filho... Para um pouquinho que eu quero trazer uma atenção, chamar a tua atenção desse versículo. O mundo com as suas propagandas nos chamam a atenção dia e noite. E nós damos ouvido ao testemunho dos homens que nos chamam a atenção para as belezas do mundo, para as novidades do mundo, para as tecnologias do mundo, para a inovação do mundo. O testemunho de Deus é maior. E nós muitas vezes não damos atenção. E ainda nos achamos, alguns de nós, ainda nos achamos infelizes porque as coisas não correm como nós queremos e ainda murmuramos contra Deus e contra os servos de Deus. Eu não estou aqui falando que eu estou revoltado, não, estou super bem. Estou super tranquilo. Não tenho nenhum problema no meu coração.
dessa hora. Aleluia, Jesus. Mas eu preciso ensinar. Amém. É minha missão. Eu não sei até quando Deus vai permitir que eu esteja aqui. Se recebemos o testemunho dos homens, se você analisar quanto testemunho nós vemos hoje através da televisão, das redes sociais, bons e ruins, ou testemunhos que nos envolvem, que nos faz gastar, comprar, consumir, agregar, ajuntar. Todos esses testemunhos são menores do que o testemunho de Deus. Aleluia. Sabe qual é o testemunho de Deus? Que deu, que de seu filho ele testificou: este é o meu filho amado, em quem ponho Aleluia. todo o meu poder, toda a minha complacência. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Eu tenho Jesus, mas o que está fazendo por ele? Porque vai chegar uma hora que só ele vai poder fazer por você. Vai chegar uma hora que não vai ter ninguém que vai poder fazer por você nada. É só ele. A Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar diante dele. Aleluia. E toda língua tem que confessar que ele é Senhor. E nesta hora é você e ele. É só eu e ele. Aleluia. E não vai ter conta bancária, e não vai ter cartão de crédito, e não vai ter celular, e não vai ter redes sociais, e não vai ter nada. É, Jesus. Aleluia. Uau. Louvado seja o nome do Senhor. Nada. Desculpem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continua, por favor. Louvado seja o nome, Senhor. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Porque eu estou andando e eu estou testemunhando com a minha Glória a vida. Deus. Eu não estou envolvido com esse mundo. Eu não estou sendo levado às ondas daquilo que o mundo está testemunhando para mim, daquilo que o mundo está fazendo para mim. Eu não estou vivendo em função do mundo. Embora eu tenha que lutar aqui no mundo, porque tenho os desafios desse mundo. Louvado seja o nome, Senhor. Você percebe como que 3 palavras elas se encaixam perfeitamente. Agora, o Espírito Santo sabia o que a Maria ia trazer. O Espírito Santo sabia o que a Silvia ia trazer. O Espírito Santo sabia tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê é mentiroso. E mentiroso não entra no reino dos céus. Porquanto não creu no testemunho que deu seu filho, que de seu filho deu. Só um pouquinho.